Sabe? Quanto mais a gente tenta controlar tudo, o que o outro vai dizer, quais coisas podem dar errado, e quanto mais a gente tenta, parece que tudo trava. E durante muito tempo eu me mantive dessa forma, tentando controlar as coisas. Exatamente assim. E quando eu percebi que eu comecei a não mais interferir, algo diferente foi acontecendo. Começaram coisas invisíveis a aparecer. E era como uma inteligência maior do que a minha, que fizesse as coisas irem acontecendo e que fossem chegando até a mim, sem a minha interferência de mentalidade analítica. E dessa forma eu consegui perceber que era possível chegar às coisas sem eu estar no controle. E foi nesse instante que tudo começou a surgir. E surgiu o meu interesse de conhecer mais sobre essa inteligência maior do que a minha. E foi nesse instante que eu comecei a querer aprender mais sobre isso, a entender mais como funciona essa inteligência superior à minha, que faz as coisas fluir mais facilmente quando eu me deixo ser movido por ela. E aí fui percebendo que existe algo invisível que a gente realmente não percebe no universo, que fazem essas coisas se tornarem presentes na nossa vida. Mas para isso a gente precisa primeiramente de estar presente para ela. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre como alinhar mente, corpo e coração. E para que a sua vida flua em harmonia, inclusive na saúde, nas emoções, no relacionamento com a comida. A nossa mente humana, ela foi condicionada, a gente escuta no dia a dia, aprende que a gente precisa de esforço para conseguir as coisas. E é dessa forma que a gente traz para a nossa estrutura humana a condição de ter coisas com muito esforço. E se a gente parar, a gente vai perder o que a gente quer. Mas, na verdade, o esforço exagerado é exatamente o que nos impede de alcançar mais rapidamente as coisas que a gente deseja. Porque está presente ali uma falta de confiança. E é assim que funciona a nossa mente analítica. A gente quer prever, controlar, manipular. E é como uma forma de garantir a segurança. E dessa forma o nosso corpo sente que a gente trabalha nesse padrão de controle, de prever, de analisar, de tensão corporal. E o nosso corpo entra num ciclo de padrão repetidor de comportamento. E aí nosso cérebro ele responde com cortisol, adrenalina e muito estresse. E aí a gente vai mentalmente, na forma analítica também, dizendo para o corpo que está tudo bem. Mas o corpo não acredita. E aí o nosso corpo responde com o coração batendo forte, um estresse, o corpo tenso, um aperto no estômago. E aí o que acontece? O nosso campo energético envia sinais para o nosso córtex. E aí a gente sente uma reação no corpo. Um corpo tenso, estressado, o coração que bate forte. É uma resposta de sobrevivência, como se a gente estivesse vivendo em uma ameaça. E é exatamente nesse ponto que o nosso corpo reage, querendo um equilíbrio. E uma das formas é aumentando a necessidade da elevação da alimentação. E é nesse ponto que aumenta o descontrole emocional. E o corpo pede por calma, rápida, e muitas vezes é o caminho que a maioria vai, que é na alimentação, compensando com gordura, açúcar e sal em excesso na alimentação. E você já deve ter percebido quantas vezes você come não com fome fisiológica, mas para uma necessidade de se acalmar. E essa é uma resposta do corpo dizendo, tá tudo bem, eu ainda estou no controle. E aí vem o relaxar. O relaxar não é simplesmente desistir. O relaxar é confiar. É simplesmente você fechar a necessidade de saber o como
e abrir-se para o quê? E a neurociência cada vez mais estudando sobre a frequência que a gente entra no nosso corpo. Quando você está no modo sobrevivência, o estresse ali, você está numa frequência beta. E quando você se permite a relaxar, usando as técnicas que cada vez mais você confia muito mais do que você tenta controlar, você entra numa frequência de alfa a teta, que é uma frequência que te permite, a nível mental, você ter mais criatividade, mais conexão e que te permite mais cura corporal. E é exatamente isso que a gente quer. Sair do modo de sobrevivência e de ir para o modo da criatividade, da conexão. E eu percebo exatamente isso nas minhas práticas pessoais e das pessoas que eu oriento, que eu acompanho, que quando elas entram em sintonia, relaxam, confia, se conecta, o universo começa a trazer respostas para aquilo que realmente ela deseja. E a gente, de repente, começa a observar que pessoas certas para nos ajudar aparecem. Que as coisas que a gente precisa acontecem. E a gente, naturalmente, sem muito esforço. E essa é justamente o que a física quântica traz. Que o universo, ele te oferece o que você quer. Não por esforço, mas por coerência. Então, presta atenção. Não adianta você desejar abundância, coisas que você quer no trabalho, nos relacionamentos, na sua vida em geral profissional. Com medo, você tem que estar confiante. É assim que o universo quer de resposta sua. Para que possa realmente começar a surgir as coisas na sua vida. Porque o universo, justamente, ele responde de acordo com o que você está vibrando, na coerência, na sintonia do que você pensa e do que você sente. E isso é possível quando você entra nessa coerência entre os batimentos do coração, a frequência gerada e os teus pensamentos. Como estão o teu cérebro nesse momento em harmonia com o coração? E exatamente quando você está nesse momento de harmonia, cérebro e coração, o seu campo eletromagnético, ele se torna harmonioso, limpo, em sintonia e se expande. E essa coerência, ela também se reflete na alimentação. Quando você senta à mesa, quando vai fazer suas refeições, com pressa, sem uma atenção, sem você estar na presença, com o corpo estressado, em desarmonia, mente e coração, o corpo entende que você está no momento de sobrevivência. E assim responde com calmaria, fazendo você comer os excessos da alimentação. E o corpo, ele responde com essa sobrevivência, como se ele estivesse em perigo. Então ele não faz uma boa digestão, nem assimila bem e nem elimina bem os resíduos alimentares. E aí quando você come em paz, em harmonia, sentindo uma tranquilidade na presença, o teu corpo responde, fazendo melhores escolhas alimentares. E aí eu te convido, nesse momento que você está assistindo o vídeo, dá uma atenção agora ao seu corpo. Dirige o seu foco para o diafragma, que é esse músculo logo abaixo das costelas, que é o músculo principal da respiração. Faz inspiração profunda e solta o ar pela boca. Inspira e expira. E vai assimilando oxigênio e a vida e a harmonia. E vai eliminando, expirando o gás carbônico, o medo, a culpa, o estresse. Faz esse exercício algumas vezes. Compartilha comigo como você se sentiu após essa pequena prática. E quando você começar a praticar isso mais vezes, você introduz aí a palavra mentalmente. Eu confio, eu confio. E vai repetindo, liberando as tensões do corpo. Relaxa. E cada vez mais traga confiança para as respostas, daquilo que você quer de forma mais natural, fluida, e elas vão acontecendo. O invisível do universo vai tomando cor e forma no tempo certo e lhe entregando aquilo que você deseja. E tem mais, não esquece, sinta as batidinhas do seu coração.
E elas vão, embora seu corpo esteja extremamente solto e relaxado, ela vai vibrar mais, ele vai bater mais forte, porque é uma conexão com o seu cérebro, trazendo harmonia, para que seu campo eletromagnético se expanda e consiga estar em sintonia com o invisível, trazendo para a sua realidade. Então, olha, quando você muda a sua energia, quando você muda o estado que você encontra, mente e físico, você começa a trazer mais harmonia para a sua vida e as coisas começam a acontecer. E você começa a viver uma vida de fato de abundância. Então, vocês viram que o mais importante não é o ter, não é o fazer, não é o implorar, não é o tentar, e sim o ser. Então, é o ser mais coerente, é o ser mais harmonioso, mais presente e mais amoroso. E as coisas acontecem. Então, o relaxamento é o portal, a presença é a chave e o amor é o destino. E se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas, dá um like e ativa o sininho para que você receba mais conteúdo como esse. E não esquece, quando o corpo começa a confiar, o universo começa a conspirar a seu favor. E a harmonia que você tanto deseja, a abundância que você tanto deseja, ela começa dentro de você.